Olá, tudo bem com vocês? Panela Olá, querida, eu acho que hoje a gente Olá, consegue fixar a tela e nós quatro vamos aparecer. Como é que vocês estão? Tudo bem? opa, com esse Hoje o entusiasmo nosso que você começou, a gente ficou bem agora. né? É só para a gente ver como que vai desenrolar essa história aqui. Hoje o nosso tema é separe numa boa. É um grande desafio, confesso. Eu quero ver a percepção dessa panela para essa proposta de tema. Quando os dois não olham mais para a mesma direção, infelizmente decidem por se separar. E a proposta sempre da vida é que a gente faça as coisas da melhor forma, né? E a proposta sistêmica? Qual é? Para que isso aconteça da melhor forma? Hein, Renata? A Renata tá olhando aqui. olá, Renata. Então, Débora, como você é separada da panela Sabia que ia sistêmica, eu jogar acho bola. que você tem que... Você Eu entendeu? concordo. Não, ó, mas antes tocar de já você logo falar, no deixa meu. eu falar, ó. Ô, Débora, deixa eu Tá. falar. Porque você falou assim, né? Quando os dois não estão olhando mais para o mesmo lado, infelizmente se separam. Infelizmente, no sentido assim, da Do moral, ou sonho. de porque tudo que começa, o relacionamento começa e ninguém quer que acabe e tudo mais. Mas se for ver sistemicamente, quando não estando mais olhando para o mesmo lado, não é infelizmente. Felizmente, eles se separaram. É que a gente faz. Então, a moral, então tem que continuar. Uma vez casado e unido, nada separa. Mas sistemicamente, às vezes, pelo que a gente falou no podcast passado, infelizmente, eles vão ter coragem de tomar rumos diferentes. Não que a gente está incentivando aqui as pessoas a separarem, salvando, que é muito importante. Mas, do ponto de vista da maturidade, assim, não seria, infelizmente, já que você perguntou do ponto de vista sistêmico, mas, felizmente, tiveram a coragem e cada um olhou para o seu rumo. Sim. Ronaldo, olha, falou algo que bateu aqui, pá. Eu acho que sistemicamente a frase, né, para colar na gente é felizmente separamos. E também algo que vem muito forte, assim, o que a gente costuma falar e ouvir? Quando você vai contar que se separou, como foi, Débora? Eu sei porque eu passei também por uma separação e era incrível, assim, né? Que as pessoas, nossa, que pena, não deu certo. Ai, nossa, parecia que se davam tão bem, não deu certo. Deu certo. Deu certo naquele tempo. Aquilo que se cumpriu com esse homem, com aquela mulher. Então, talvez seja, felizmente separamos e sim, deu certo. Deu certo 5 anos, deu certo 4 anos, deu certo 10 anos, eu não sei quanto tempo. Né? E agora separei. Né? O que eu faço com isso? Como é que eu junto esses cacos e me reconstruo? É olhando com amor para isso que aconteceu, olhando para o que deu certo. Eu adorei essa abordagem de vocês, felizmente, sistemicamente, felizmente, nós nos separamos, mas o sentimento que me imbuiu de falar, infelizmente, que é necessariamente por conta da minha experiência pessoal. Porque eu me separei ainda amando o meu primeiro marido, né? Então, talvez, daí vem aquele monte de sentimento, quando a gente externa para as pessoas, vem aquele monte de sentimentos, e a gente se coloca aqui no Panela Sistêmica de uma forma tão aberta, né, sem pudor, que eu me senti assim quando eu falei, mas eu concordo, porque no fim a gente se investe de uma coragem absurda para tomar essa decisão,
Porque precisa ter coragem para casar, porque tem gente que precisa ter muita coragem para casar, né? Vamos dizer que a gente precisa de coragem para casar, mas para separar a galera assim, uma coragem você multiplica. E sim, as pessoas falam, infelizmente, me perguntaram muito se tinha acontecido separação. Ah, mas por quê? Por que você se separou? Primeiro que, puxa, a gente tem que ficar dando satisfação de uma coisa que já é doída, né? E eu sempre falei, é porque faliu, o casamento faliu, fomos à falência. Eu sempre usei esse tipo de resposta, assim. E é engraçado, hoje eu tô falando com vocês, no outro episódio eu acho que foi mais complicado. Hoje eu falando com vocês, eu penso que foi uma das coisas mais corajosas que eu fiz. Hoje eu vivo numa paz que eu almejava de em todo o meu ser, e eu me reinvesti de mim mesma, porque eu me perdi. A gente não vai ficar colocando culpa no ex-companheiro da gente, né, naquele que foi a pessoa que a gente elegeu, inclusive eu elegi ele para ser pai do meu filho. A gente não pode também só colocar a culpa no outro. A gente esquece da gente, né? É a gente que não age com autorresponsabilidade, a gente que deixa que as coisas aconteçam de uma forma que, no fim, a gente acaba perdendo a mão. Mas para separar numa boa, eu acredito que se eu tivesse conhecimento sistêmico do meu lado, a coisa ia ser bem diferente mesmo. Tanto que eu precisei percorrer um longo caminho para me divorciar de fato. Eu acho que você falou do conhecimento sistêmico. Fala, Rê. E eu acho que essa palavra, infelizmente, também veio, Débora, por causa do seu filho, por vocês terem um filho em comum, né? E esse filho, ele paga por essa separação muito mais que vocês dois. E isso pesa Perfeito. Demais. Né? Então, acho que esse infelizmente vem daí. E não interessa para um filho, né? O filho, ele sempre quer o pai e a mãe juntos. Sempre juntos, sempre se amando, né? Eles querem os pais juntos, se amando, para eles poderem seguir adiante. Não para eles ficarem olhando para os problemas dos pais e da mãe. Porque enquanto eles estão olhando para os problemas do pai e da mãe, eles não são livres para seguir a vida deles. Eles estão lá olhando para eles. Você entendeu? Então, eu acho que esse sentimento seu de que não deu certo vem mais do sentimento que você tem em relação ao seu filho, a essa separação. Porque você deixou claro agora para a gente que para você foi uma libertação. Né? Apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento, depois que passou, foi uma libertação. Mas o que uniu vocês não vai separar nunca mais, que é o filho de vocês. Né? Então, esse homem, nunca mais você vai ficar livre desse homem. Né? Ele está com o seu filho. Ele é o seu filho, né? Metade do seu filho. Então, infelizmente mesmo. Se tivesse dado certo, que bom, mas não deu. Então, bola para frente. Agora vamos dar um jeito de fazer dar certo nessa separação com o seu filho, de fazer dar certo a vida do seu filho com a separação, que é o que vocês têm em comum. É o que eu sinto aqui. É o que eu sinto. Daí não. Você falou perfeitamente. A gente já escolheu esse tema justamente pelas consequências de não se separar numa boa. Daí o título, separe numa boa. Né? Sim. Por que separar numa boa? Às vezes, apesar de estar sofrendo, separar amando, separar com raiva porque houve uma traição ou porque você que se sente, a pessoa não consegue aceitar o fato de ser, entre aspas, rejeitado e tudo mais.
A gente tem que, às vezes, engolir tudo isso, sob o ponto de vista sistêmico que nós estamos falando aqui, e, mesmo assim, separar numa boa, porque, como a gente já falou em outros episódios, não existe ex-marido, existe ou ex-esposa. É primeiro marido, primeira esposa. E aquilo pode reverberar de quem vem depois. Então, o principal motivo de nós termos abordado é justamente isso. A consequência na nossa vida, também, a gente não vai se anular aqui, também não é só o filho, a gente não morreu ainda. Né? O filho não significa a morte da pessoa. O filho não é a morte do pai, o filho não é a morte da mãe. Mas, porque devemos nos separar. Primeiro, porque se não nos separarmos na boa, não libertarmos, se não pedimos, exercemos os direitos de ir, de seguir em frente, também é ruim, porque também isso pode... A compensação pode ocorrer através de quem vem depois, ou por meio de quem vem depois. Eu percebo que talvez sejam fases e etapas, né? E acho que essa primeira etapa, esse primeiro momento é de dor, é de sofrer, é de xingar, é de fazer mimimi, é de cair no chão, espernear. É esse o momento. Tira todo esse negócio, bota para fora, xinga, chora, ouve Marília Mendonça, toma umas 10 taças de vinho, faz isso, tira esse homem desse corpo. Primeiro momento é esse, né? Passado, e tu não pode ficar nesse estado, né? E tu vai começar a olhar, e o convite é esse, é olhar para o que deu certo nessa relação. E o filho, trazendo os filhos agora, é o que deu certo. É a prova que essa relação deu certo, é o fruto que nasceu desse amor. E sim. Filhos, sim, eles querem. O amor cego, ele quer que os pais fiquem juntos. Mas a melhor coisa que tem para os filhos é um pai e uma mãe felizes, saudáveis. Né? No tal do equilíbrio. É isso que filho precisa. É de pai e mãe bem, não é juntos. Então, se eu vou separar, esse tal separe numa boa, eu começo a olhar para isso, né? Depois desse momento de... eu começo a olhar para isso e perceber, cara, como deu certo. O quanto a gente foi feliz. Quantos momentos bons tem nessa história. E aí eu vou me valer dessa história que é boa. Desse homem que esteve a meu serviço, a serviço do meu sistema. E uma parte minha tão grande se curou nessa relação. Mesmo ele sendo um traste. Mas ele foi um bom homem também. Ele foi um bom amante. Ele me deu ou trouxe para mim momentos que jamais eu serei a mesma depois dessa relação. Então, olha para isso com dignidade. Olha para a tua história com dignidade. Olhar para a tua história com dignidade. Então, deu muito certo. Sabe, Cris, que você falando dessa história, né? Como que é? Bebe as 10 taças de vinho, faz não sei o que, tira esse homem do seu corpo. A fase da raiva, eu segurei muito mesmo. E chegou uma hora que eu não consegui botar para fora. E eu não aconselho ninguém a fazer isso nessa situação de você sempre se... É aquela história da culpa e da inocência, de você ficar só na inocência e não querer se tornar culpado por sentir todos esses sentimentos que não são bons. E ao mesmo tempo, às vezes é bom você falar um monte de coisa para a pessoa, sabe? Fala, você precisa falar, até chegar até num equilíbrio, restabelecer uma coisa razoável. E com o tempo, com certeza, as coisas vão se apacentando no coração da gente. A gente consegue, sim, olhar para esse homem, no meu caso, de uma forma respeitosa e sempre, né, colocando a questão, como nós tivemos um filho, o filho, né, na nossa prioridade, porque depois que você separa, o filho é a prioridade que existe entre os dois. E tentar, o mínimo possível, transferir para essa criança
as questões que concernem aos pais. E sempre a gente vai... Eu acho assim... existem pessoas que trazem mais desafios para a gente. E se a gente não se despir de ego falando com essa pessoa, aí, ó, vai desandar. Se você ficar no mesmo lugar que você estava, né, que te motivou a você separar dessa pessoa, esquece. A sua vida vai ser um inferno. Eu tenho vivenciado isso e eu posso dizer que está melhorando, as coisas estão melhorando. E quando a Rê falou do filho, é o calcanhar de Aquiles mesmo da gente. É um olhar diferente mesmo. Né? E você acaba tendo um advogadinho dentro. Você acaba tendo um advogado dentro de casa. Eles acham, eu já fui essa advogada do meu pai e da minha mãe, já vivenciei isso. E o meu filho tá eu tento ao máximo, né? Tirar essa procuração que ele mesmo se deu e fazer com que ele entenda definitivamente que essa não é a função dele. Com muito, muito cuidado, a gente vai encaminhando. Isso é muito importante. Só pegando aí, Débora, e sabe quando ele vai poder ter tranquilidade para isso? Quando isso estiver bem entre vocês. É o tal do respeito, né? Que a gente sempre fala, né? Não é só verbalizado, é sentido e com ações a criança vai sentir a segurança. É bem isso. Então são fases, né? Respeite o luto, respeite o que você está sentindo no momento, respeite e viva isso, né? E fala, Ronaldo. O Ronaldo quer falar, ele tá ali, ó. Esqueci assim, ó. Não, eu ia perguntar para a gente dar, porque o tema é separe numa boa. Até coloquei na tela aí de novo. Se você estiver separando hoje dela, com a experiência que você tem e com o conhecimento que você tem, como você faria? Como que você conduziria? Entendeu a pergunta? Eu entendi, porque assim, as circunstâncias. Primeiro que eu acho assim, eu não demoraria tanto para tomar decisão se eu tivesse essa condição que eu tenho hoje. É porque esse sim não existe, mas vamos supor, a Renata já está fazendo assim com a cabeça. Não existe mais para você, mas pode ter nesse exato momento várias pessoas que estão se separando e pode aproveitar da sua experiência. Mas eu tenho essa resposta. Na verdade, assim, primeira coisa que eu tenho certo em mim. Eu já sabia que eu queria separar fazia um bom tempo. Só que a minha falta de amor próprio eu vou usar essa palavra porque eu não tô achando outra. Me impediram de eu tomar essa postura, né? A coragem me faltou justamente pela falta de amor próprio. Bem. Provavelmente eu investiria de tudo isso que o conhecimento sistêmico me trouxe, eu teria essa coragem antes. Já olhando para a questão, né, que na situação que eu me separei, eu provavelmente não agiria da forma drástica que eu agi, que foi drástico, foi uma coisa bem novela mexicana. Então, eu seria mais assertiva, eu teria uma postura muito mais... Posso falar até adulta, né? A minha postura, o meu luto talvez não duraria tanto, mas, assim, e colocar as coisas como elas são, sem tanta viagem na maionese, sabe? Acabou. Vamos continuar com a vida.
vamos tentar fazer o melhor para o nosso filho. E não tem melhor e nem pior. É o que foi, cada um é o que é, né? E eu acho que a maioria dos casamentos também acabam por essa coisa de querer mudar o outro. A partir do momento que você olha, é o que é, você vai embora, segue com a sua vida e tenta viver de uma forma harmoniosa, né? Não me perderia em brigas. Gente, brigar pelo WhatsApp é a coisa mais absurda que existe. Nossa, eu não faria várias coisas. E eu indico para as pessoas, eu acho que eu estou fazendo divã aqui, né? Eu indico para as pessoas serem mais autocentradas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Você ser mais autocentrado, não se perder em bobagem. Não estou colocando nada de sistêmico, eu já percebi. Ó, tem, não tem, porque O que é isso? Um barulho. Os ruídos externos e internos. É a Renata, que chegou. O objetivo da pergunta foi justamente esse, porque a gente fica assim, né, tão ocupado, e para dar um sentimento prático para o tema que a gente trouxe, né, é compartilhar o que se a gente tiver essa oportunidade de não fazer novamente, ou de fazer diferente. Por quê? Porque, assim, às vezes a pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo está passando por esse momento, mas será que vale a pena fazer dessa maneira? Será que eu não posso aprender com os erros e acertos dos outros? Eu acho que cada um vai precisar da sua experiência para evoluir. Mas quando a gente consegue, aí, do ponto de vista sistêmico e vendo de um olhar diferente, ter essa experiência sem precisar sofrer, né? Algumas pessoas vão defender, não, mas esse aprendizado só vem quando sofre, então a pessoa precisa passar por isso. Será? Seu objetivo é aprender, e ela pode aprender de outra maneira, não precisa sofrer. Ronaldo, agora que você falou e eu comecei também a colocar organizar aqui, eu saí do lugar de desconforto e agora eu raciocinei direito. Eu acho que a melhor sugestão que eu posso dar sistemicamente para as pessoas é não excluir essa pessoa. Né? E principalmente se você tem filhos com esse homem, com essa mulher, a exclusão dessa pessoa ela vai trazer reflexos, mas assim, muito rápido. É muito rápido. Uhum. Então, eu acho que sistemicamente a primeira postura que eu acho que a gente tem que tentar se investir assim, na primeira instância, é realmente de não excluir essa pessoa do sistema. Então, separe numa boa, né? Talvez a gente possa começar acolhendo essa dor, que vai doer, né? E talvez esteja doendo e doendo bastante, porque quando a gente separa com amor, né? Tudo que eu mais queria que essa relação desse certo. Tudo que eu mais queria que esse homem continuasse me amando e ficasse do meu lado. Tudo que eu mais queria que a família dos meus sonhos pudesse ser essa família Margarina Doriana. Os mais novos não vão lembrar o que é a família Doriana, mas dá um Google aí que vocês vão ver essa fotinho maravilhosa. Então, acolhe essa dor e começa a olhar para essa relação como aquilo que ela te proporcionou de bom também. Acolhe a dor, pede ajuda, conversa com uma amiga, desabafa com a amiga, com a mãe, com a tia, não sei com quem, mas não faz do outro o teu muro de lamentações. Sim. Acho que essa é uma postura... E é o pior lugar para você fazer, né? Isso. Então, eu acho que o primeiro passinho é acolhe, tá doendo, vai doer, mas vai passar. E o melhor da história pode ficar. E aí não é nem uma questão depois de perdoar ou pedir perdão, é simplesmente olhar para aquilo
e dizer, eu sinto muito. Acabou. Acabou. É. Renuncia, né, Ronaldo? Renuncia a salvar isso. Eu sinto muito. Pronto. Respira. Te entrega. Chora se for preciso. Respira. E agora se pergunta, quantos anos eu tenho para resolver essa situação? Talvez você esteja agindo ali como uma criança de 5 ou 6 anos. Sim. Criança. Né? Então, te pergunta. Sim, completamente. Se você tiver naquilo, ai, se você me largar, eu vou me matar. Vou ligar para ele e falar assim, olha, agora eu vou me matar. Nesse minuto eu vou me matar se você não voltar para mim. Você está na criança. Você pode ter certeza. Você não está no adulto. Para, Ronaldo. E eu acho também. Você está no adulto. Eu não estou falando que essa pessoa não está assim sofrendo. Eu acredito que ela está morrendo de sofrer. Mas não estou dizendo que ela está na criança. Não dá. Eu não quero mais esse negócio de 4. Eu ficar olhando. Não vou conseguir fazer isso. Vou ficar olhando para a cara do Ronaldo. A gente perde amigo, mas não perde a piada, né? Perde o canal. Perde o canal e não perde o canal. Não, fala que você ia falar, Cris. Hã? Cris? Você ia falar um negócio, desculpa. Não vou falar nada. Eu falei que tá ótimo isso. E é bem isso mesmo. Essa questão da criança também é de você lidar com a criança. Então, que você, se o outro tá agindo como criança também, se coloque na sua posição de adulto e não dê vazão também. Vai se perder. Não se perde. E também tem muito, por exemplo, do equilíbrio, né? Porque casal, a ordem do casal é o equilíbrio. Se você está se sentindo muito... que está faltando muito, que você saiu perdendo muito, conversa. Eu estou sofrendo, aconteceu isso, vai lá, negocia. Eu quero isso. Eu quero a Ilha de Angra, eu estou brincando. Eu estou brincando, mas é sério. Negocia. Olha, você me deixou assim... Agora, sei lá se você fizer isso, aquilo, se você deixar o nosso filho comigo, se você me deixar tanto de dinheiro, eu vou ficar satisfeita. Se você fizer isso, é você que sabe. De repente, isso melhora um pouco esse sofrimento. Mas é você que vai conversar. De uma outra perspectiva, até citando aqui o Bert Hellinger, que ele pediu a separação da sua primeira esposa, né? Ele narra isso de uma forma muito adulta no seu livro, num dos seus livros que ele fala sobre o seu trabalho e tudo mais, que aquele que quer terminar, a renúncia dele deve ser maior, ou seja, a renúncia no sentido de abrir mão da questão financeira, de tudo mais, para que essa separação ocorra numa boa. Nem sempre a outra pessoa, independentemente do que você vai fazer, tanto que você renunciou, vai aceitar numa boa. Não é isso. O tema separe numa boa. Se você deu causa a isso, ou você teve a coragem e, ao mesmo tempo, a humildade de falar, devemos nos separar, a sua renúncia para que a separação for uma boa deve ser maior. Às vezes... Fica mais equilibrado. A Cris falou uma coisa que é realmente absurdamente importante, acolher a dor, né? Deixar essa dor acontecer, acolher a dor e falar com quem você sente confiança, um lugar seguro, com pessoas que te trazem isso. E, assim, você sempre se perceber, poxa, será que não está demorando muito para isso passar? Né? Porque, às vezes, a gente também se entrega para a dor, para o sofrimento. E isso pode virar uma coisa pior. Fica agarrado na dor. Outra coisa essa história da ilha da casa de Angra, eu particularmente, depois de muita reflexão,
eu deixei o helicóptero, mas assim, eu precisei verbalizar algumas coisas, além de deixar o helicóptero. Eu precisei verbalizar. Eu precisei, sim. Eu precisei verbalizar, eu precisei pontuar coisas e precisei pedir perdão, sim. E depois de muito tempo, eu consegui enxergar a dor também dele. Isso também, apesar de ter me trazido dor, lógico, porque eu causei essa dor. Mas isso também fez parte para eu não sei, acabar integrando tudo isso e fechar esse ciclo. Uhum. Porque respeitar a dor do outro é importante também. Esse negócio de 4 não tá dando certo, né? Não, tá legal. Ótimo. A gente vai fazer um rodízio daqui a pouco. 30 minutos. Eu acho que é isso. Mais alguma colocação? Não, acho que são assuntos para próximos episódios também, né? Então, eu acho que a gente já pode até falar, assim, de pronto aqui, improviso, não prometo que seja no próximo episódio, mas a gente, sim, nós falaremos sobre os filhos, né? Os filhos da separação, né? Sob o olhar sistêmico, eu acho de extrema importância. Então é isso, gente. Obrigada de novo. Foi ótimo. Ronaldo. Fala aí, Ronaldo. Não, eu também não. Vamos, acho que é suficiente. Bem, Ronaldo. Então, felizmente, essa relação acabou. Vamos terminar melhor. O causador pode deixar de ser dor, desde que eu olhe para isso com amor. E o primeiro amor é o amor por mim mesma. Esse amor por mim mesma, acolhendo tudo que foi, como foi, olhando para aquilo que deu certo, eu tomo força e posso dar o próximo passo. Sim. Nem que seja pequenininho. Fique bem, né? Que seja eterno enquanto dure. Exatamente, porque às vezes a gente volta para o nosso lugar ou encontra o nosso lugar, por isso, felizmente, quando a gente resolve seguir adiante. Que seja eterno enquanto dure esse amor. Tá ótimo. Até o próximo. Pronto. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada à audiência de vocês. Cris vai comer a sopa. Um beijo. Tá frio. Tchau, tchau. Vai dormir. Beijo. Tchau.